Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maria Rosa, da Escola Aldo Bonde, e durante essa semana eu estarei trabalhando com vocês a língua portuguesa, certo? Então, hoje, o que nós vamos precisar separar para a aula de hoje? Lápis, borracha e o seu caderno. E quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos ver? Explorar o portador de texto jornal. Conhecer a estrutura de textos jornalísticos. Compreender o gênero textual reportagem, que vai ser o nosso foco de hoje. Então, a gente vai estar trabalhando o gênero textual reportagem. E para começar, a gente vai estar conhecendo melhor o jornal. Vocês já trabalharam durante a semana passada, né? Esse portador de notícias e de textos. E a gente vai estar continuando esse trabalho na nossa aula de hoje. A professora trouxe aqui algumas fotos de alguns jornais. Tem aqui a Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, o Estado de Minas e o aqui do nosso estado, que é a Gazeta do Povo, certo? Então, esses jornais circulam aqui dentro do nosso país e cada um no seu estado, certo? Vamos seguir. Nos jornais, podemos encontrar diferentes gêneros textuais. Vamos conhecer alguns deles? Anúncios, charges, tirinhas, notícias e as reportagens, que, como eu já falei, vai ser o nosso foco de hoje. Quais será que são as partes dos jornais? Vocês conhecem? Vocês já pegaram o jornal? Vocês já folhearam ele? Como será que são as partes dele? Eu trouxe aqui essa capa, gente, para vocês estarem observando. O que mais chama atenção nessa capa de jornal é a foto, né? Quando a gente olha a foto, a gente já consegue perceber sobre o que se fala. E aí em cima tem a manchete, né? Que vai estar complementando, então um complementa o outro. Daí vocês conseguem já de cara observar o que está acontecendo ali, né? Tem os bombeiros e aí a gente pensa assim, nossa, mas só tem notícia triste no jornal. O jornal, ele traz notícias do nosso cotidiano e quando algo que não é tão bom acontece, vai estar lá. Então essa aqui foi o acontecimento lá na barragem de Mariana, né? Vamos seguir para a gente ver mais outra capa. Então aqui ela está completa. Em cima tem o nome do jornal, vai trazer a cidade onde ele foi impresso, a edição, a data, tudo certinho vai estar em cima no cabeçalho. Também temos ali as manchetes. Na capa pode ter mais de uma manchete, pode ter a manchete principal e as manchetes secundárias a mais abaixo. Também temos as fotos, as chamadas. O que é uma chamada? A chamada é um resumo da notícia ou da reportagem. Também embaixo das fotos geralmente vem escrito do que se trata aquela foto e a gente chama de legenda. Legenda e os créditos da foto, que vai falar da onde foi tirada aquela foto ou quem foi o fotógrafo que fez aquela foto. Então, por isso que o jornal ele é tão confiável, porque ele tem profissionais que trabalham na construção dele e sempre vai estar ali o nome do autor, do fotógrafo e do jornalista que fez aquela matéria. Temos as charges, que trata de temas políticos, sociais, e os personagens são colocados de forma de caricatura. Então, ela vai estar criticando algum assunto, algum acontecimento atual também,
certo? Vamos para frente? Então, agora eu vou mostrar para vocês o jornal. Como eu disse, existem jornais que são de circulação nacional, outros estaduais, e esses aqui são jornais da nossa cidade, eles circulam na nossa cidade. O Diário dos Campos e o Jornal da Manhã, certo? Eu vou estar mostrando para vocês as partes desse jornal. Aqui, como eu falei para vocês, em cima, na parte de cima, tem o nome do jornal, o cabeçalho, né? No caso aqui é o Jornal da Manhã. Vai estar trazendo aqui o nome da cidade, o dia que ele foi impresso, o mês, o ano e também a edição. Então, ele vai estar aqui em cima no cabeçalho do jornal. Aqui, essas letras grandes, geralmente, é bem grande. As letras são a manchete. E essa aqui, no caso, é a manchete principal, certo? A manchete principal do nosso jornal é esse aqui, ó. Vamos ler lá? Potencial de consumo do IPG soma 8,9 bilhões. Então, e aqui embaixo, o que será? Esse aqui é a chamada. A chamada é o resumo. E ela vai estar trazendo aqui também no finalzinho, olha, bem pequenininho, que vocês acham que não vão enxergar, a página, que depois eu vou procurar lá dentro do meu jornal, certo? Aqui eu tenho uma foto de outra reportagem, que vai estar dentro do nosso jornal. Se vocês observarem aqui, tem a chamada desta reportagem, que está em cima da foto, né? Aqui eu tenho mais algumas chamadas. E embaixo eu vou ter anúncios, né? Anúncios no nosso jornal, que também é um texto que está presente. Como eu falei para vocês, o jornal traz vários tipos de texto. Vamos manusear nosso jornal aqui? Então, aqui, gente, o caderno, ele vai... cada jornal vai trazer um nome diferente. Por exemplo, nesse nosso Jornal da Manhã aqui, tem um caderno que se chama Espaço Público, certo? E dentro do caderno vai ter várias seções falando de outras notícias, mas todas dentro desse mesmo caderno, né? Espaço Público. E os cadernos vão mudando de nome de jornal para jornal. Outro caderno aqui no nosso Jornal da Manhã é o caderno de política. Aí vai ser dividido em várias seções, né? Dentro desse tem mais de uma reportagem dentro do mesmo caderno. Vamos continuar? Então, o caderno de política é mais extenso. Olha, aqui tem mais uma página escrito aqui, ó, caderno de política, certo? Aí, o próximo caderno que eu vou encontrar é o de dinheiro. Então, se vocês observam bem em cima o nome do jornal, a data, né, como eu falei, e o nome do caderno. Vamos ter a manchete principal e também podemos ter outras manchetes aqui. E nessa página também temos um anúncio. O próximo caderno, dinheiro também é um caderno extenso. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Quando a gente começou, aqui na nossa capa, dizia que essa manchete grande, aqui em letras grandes, né? E agora, e na página 6, agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro a reportagem. Página 6, no caderno dinheiro. E aqui, ó, potencial de consumo de IPG cresce e atinge 8,9 bilhões. Vejam como uma reportagem é com um texto bastante completo. Ele traz a foto, né, legenda de foto, o nosso lead, que a gente fala que é um resuminho da reportagem, o corpo da reportagem, todo esse espaço aqui é o corpo da reportagem.
ainda temos aqui no meio um acréscimo na reportagem que eles foram pesquisar mais coisas para agregar nessa reportagem. E ainda eu tenho um gráfico. Gráficos, tabelas são muito importantes nos textos para que ele venha trazer mais esclarecimento para o nosso leitor. Então vocês viram como uma reportagem tem várias coisas e faz o jornal ser um veículo de comunicação muito importante, porque ele traz bastante credibilidade por isso mesmo, né? Porque não é simplesmente eu vou fazer uma reportagem, né? Ele tem toda uma estrutura. Vamos continuar aqui então. Então, acabou o nosso caderno de dinheiro, tem o cotidiano, que também é extenso, ó, tem 3 páginas de cotidiano, mais essa daqui. E aí vem esse caderno aqui. No nosso caderno, nesse Jornal da Manhã, chama-se Mix. Em outros vai ser entretenimento e pode ter outros nomes também. O que tem nesse caderno? Vai trazer anúncios, vai trazer algumas reportagens mais, né, leves assim. E tem uma coisa muito legal, que quando eu era criança, como vocês, eu adorava, que são os joguinhos. Olha aqui, ó. Tem cruzadinha, tem aqui, ó, sudoku. E aí tem horóscopo, tem o tempo. Se vocês observarem aqui o tempo. Então tem várias coisas. Então chama-se Mix esse caderno aqui. E aí, dentro desse caderno, ainda eu posso ter colunas, as colunas sociais, certo? As colunas, nesse caso é social, pode ser coluna de economia. Nessa aqui, que é assinada por esse Rômulo Cury, ele é da nossa cidade, são pessoas pontagrossenses que quando fazem aniversário, casamento, algum evento, eles vão estar aparecendo nessa coluna aqui, certo? Uma coluna social, dentro do caderno Mix. Aqui ali era dos pontagrossenses, aqui é geral, tem notícias do Brasil inteiro. Aqui tá falando, ó, outra coluna de Flávio Rico. Aí vai trazer programação de TV, vai trazer programação de novela e pode também trazer outras coisas aqui, né? Olha aqui, ó, programação certinho. E por último, aqui no nosso jornal, tem os classificados. Para que servem os classificados? Anúncio, né, vendas e outras coisas. Então vocês viram a riqueza do nosso jornal? Quanto texto interessante, e a gente durante as nossas aulas vai estar trabalhando mais alguns, certo? Agora vamos ver sobre o nosso tema de hoje, que é a reportagem. Nosso gênero textual de hoje é a reportagem, certo? Vamos lá? Conseguiram entender já um pouco do que é reportagem? O que é uma reportagem? Reportagem é a mesma coisa do que notícia? Para quem já assistiu às aulas da semana passada, viu que não. As notícias são temas atuais que são trabalhados de forma mais rápida, né? E a reportagem, como será? Então, reportagem é um gênero textual jornalístico que tem como objetivo transmitir informações para os leitores. Então, veja a importância da reportagem. Tem o objetivo de transmitir informações. Cada texto tem o seu objetivo. O da reportagem é transmitir informações. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando fontes, entrevistas e outras informações, conseguidas por meio de pesquisa. Então, para escrever uma reportagem, o jornalista vai pesquisar, vai procurar os fatos, vai checar os fatos, não vai escrever simplesmente uma reportagem, vai pesquisar sobre ela. Apesar de predominar a informação, a reportagem pode ser classificada como gênero opinativo, ou seja, refletindo a opinião de quem realizou a reportagem. Depois de concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, a internet e também jornais impressos. Vocês também já estudaram essa semana
passada sobre fato e opinião. Então, aqui na nossa reportagem, você vai estar podendo colocar essas opinião, né? Estrutura de uma reportagem. Características desse tipo de texto. É um texto mais amplo e detalhado. Pode apresentar gráficos e tabelas, como eu mostrei para vocês na reportagem. Entrevistas e depoimentos, ilustrações e legendas, certo? Vamos seguir. E o que a reportagem precisa? Ela precisa responder algumas questões. Então, ela não é um texto rápido, ela é um texto bem trabalhado, né? E vai precisar responder algumas questões. O que aconteceu? Com quem, né, aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como? De que forma aconteceu? Por quê? E as causas? Então vejam quanta coisa precisa ter na estrutura de uma reportagem. Então é um texto que tem muita confiabilidade, porque responde a várias questões. E para a gente entender melhor, para a gente observar melhor, a professora vai estar lendo esse texto aqui. Uma guerreira dentro e fora dos tatames. Kézia Kathleen Maciel, de 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no Taekwondo. Por Luana Soares. Viram que eu falei? Tem a autora do texto, da reportagem. Os sonhos de Kézia Kathleen Maciel, de 14 anos, são tão altos quanto seus chutes, uma de suas especialidades no Taekwondo. Moradora do centro de Mesquita, a adolescente começou a lutar aos 7 e já conquistou 16 medalhas. Uma delas, de prata, foi obtida no Campeonato Brasileiro de 2009, no qual competiu pela categoria juvenil até 52 quilos. Kézia treina 3 horas diariamente. Contudo, seu sucesso não depende apenas da sua dedicação. Para participar de campeonatos fora de sua cidade, a atleta conta com a ajuda do pai, Reginaldo Maciel, que ganha pouco mais que 2 salários mínimos como técnico de raio-x. Infelizmente, Kézia não conta com o apoio de terceiros para participar das competições. Por enquanto, ela só tem o famoso patrocínio. Tenta ajudá-la de todas as formas, diz Maciel. Para que a menina participasse do Campeonato Brasileiro de Taekwondo em 2009, realizado no mês passado em Uberlândia, ela ficou em 4º lugar na sua categoria. Maciel fez rifas e conseguiu arrecadar o dinheiro das passagens e da hospedagem. A cada dia que passa, sinto desânimos por não conseguir recursos para as despesas de Kézia com o Taekwondo. Quando vamos a campeonato, seus olhos brilham, mas não escondem a tristeza por ser uma atleta ainda sem reconhecimento. Ela sequer tem uniforme de apresentação, conta Leandro Rodrigues, treinador de Kézia. Se por outro lado faltam investimentos, por outro sobra gratidão. A menina não mede palavras para agradecer o carinho do treinador, dos amigos e da família. Sei que todos, principalmente meu pai, fazem sacrifícios por mim. Por isso, sempre treino com muita dedicação. Quem me conhece sabe que quando piso no tatame, entrego minha alma para conseguir um bom desempenho, afirma Kézia. Vocês observaram quantas figuras de linguagem, quantos sinais gráficos a gente tem no nosso texto? Eu sei que foram trabalhados questão de parênteses, de discurso direto, indireto nas outras aulas. Então vamos estar observando algumas dessas questões no nosso texto? Olha, então, aqui, no primeiro lá, item da nossa estrutura do nosso texto, da reportagem, é uma guerreira dentro e fora do tatames. Lembra que eu mostrei o que era uma manchete? Então aqui nesse texto vai ser essa frase que está grande, né, no início do texto. O segundo
segundo aqui do nosso texto, chama-se lead. Ele é o resumo da reportagem que a gente vai ler. Quando a gente lê ali, Kézia Kathleen Maciado, 14 anos, luta por patrocínio para conquistar mais medalhas no Taekwondo. Eu já tenho uma ideia do texto que eu vou ler, então é um breve resumo. Né? Que nem eu falei para vocês, por Luana Soares, que foi quem entrevistou as pessoas e escreveu esta reportagem. Vocês viram que quando o narrador fala, ele usa as palavras, né, dele para falar o que a nossa atleta ali falou. Então aqui o corpo do texto. E aqui, vocês estão vendo o travessão? Ó, tem travessão. Onde tem travessão? É a linguagem, é a fala da personagem, né? Para relembrar. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador. Então, aqui, ó, discurso direto. Discurso indireto é caracterizado por uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Então, quando o narrador falava lá pela atleta Kézia, ele não usava o travessão. E quando ela própria, ou o treinador, ou o pai falava, a gente podia ver lá os travessões na nossa reportagem. Certo? Ó, discurso de indireto. Se por um lado faltam investimentos, por outro sobra gratidão. A menina não mede palavras para agradecer o carinho do treinador, dos amigos e da família. Então, a autora do texto falou por ela. Aqui, discurso direto. Então, foi a própria atleta que falou: sei que todos, principalmente meu pai, fazem sacrifícios por mim, por isso sempre treino com muita dedicação. Quem me conhece sabe que quando piso no tatame, eu entrego minha alma para conseguir um bom desempenho, afirmou Kézia. Então, o travessão, e aqui não tem porque é um discurso indireto. Então, a gente falou bastante sobre o nosso jornal, sobre o texto reportagem, e agora a gente vai estar realizando nossas atividades para vermos como foi a nossa aprendizagem no dia de hoje, certo? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem lembrar as partes do jornal? Indique as partes do jornal abaixo. Quando tem o nome do jornal lá, como que se chama? Cabeçalho, vai ter o nome da cidade, a data, o número da edição. Tudo vai estar lá em cima no cabeçalho, certo? Mais para baixo ali, o que é? Sanepar investirá 15,5 milhões de forma emergencial em Ponta Grossa. Isso é a manchete principal do nosso Jornal da Manhã que está aqui. E esse aqui do lado, o que será que é ali? Então, é a chamada para uma reportagem ou para uma notícia, certo? Vamos para frente. Aqui é na parte interna do jornal, é um caderno que foi tirado ali, ó, caderno cotidiano este daqui. A parte de cima lá, o que será? Uma manchete, a manchete dessa reportagem principal dessa página aqui do nosso caderno cotidiano. Do ladinho lá, o lead, que é o resumo da reportagem, né, que vai estar sendo trabalhado aqui nesse caderno, e o corpo do texto, né, que vai trazer ali todas as informações necessárias, certo? Agora, no caderno de vocês anotem a pergunta e as respostas que vocês acharem corretas, certo? Vou dar um tempinho para vocês anotar lá a pergunta. Sobre a reportagem, é correto afirmar que? Anotem lá com bastante capricho no caderninho de vocês. É o gênero que traz informações rápidas e imediatas sobre o assunto? Será que é essa? É um gênero textual que traz conteúdos humorísticos para divertir o leitor?
Ou é um gênero textual que aprofunda a pesquisa sobre um fato verdadeiro por meio da busca de informações detalhadas e opiniões de pessoas envolvidas no assunto? Vamos pensar? Então, sobre a reportagem é correto afirmar que é um gênero textual que aprofunda a pesquisa sobre um fato verdadeiro por meio da busca de informações detalhadas e opiniões de pessoas envolvidas no assunto. Então, quem marcou a letra C lá acertou essa questão. Vamos para a próxima? Qual é a finalidade de uma reportagem? Anotem a questão lá no caderno e depois pensem lá qual é a resposta certa. Divertir o leitor? Será que é uma finalidade da reportagem? Anunciar um produto? Qual que é o objetivo da reportagem? Será que é anunciar um produto? Ou informar o leitor sobre um fato atual de forma aprofundada? Pensem lá. Anotaram no caderno? Anotaram a questão? Então, quem marcou a questão, a letra C, acertou. Informar o leitor sobre um fato atual de forma aprofundada. Certo? Vamos para a próxima? A escrita de uma reportagem caracteriza-se somente pelo uso do discurso direto? Então, numa reportagem só tem discurso direto? Pelo uso do discurso direto e indireto? Pelo uso de discurso indireto. Qual será? Anotem a questão no caderno e marquem a letra que vocês acharem correta. Em uma reportagem escrita, posso encontrar... Quem falou que era a letra B, acertou. Pelo uso de discurso direto e indireto. Lembra lá na reportagem da Késia? Então, ela lá tinha discurso direto, discurso indireto, né? Outra questão. Em quais portadores de textos podemos encontrar uma reportagem? Anotem lá no caderno também. Em jornais, revistas, sites ou telejornais, somente em jornais impressos ou exclusivamente em jornais ou revistas. Aonde será que eu posso encontrar? Em jornais, revistas, sites ou telejornais. Quem marcou a resposta A, acertou. Então, essa foi a nossa aula sobre reportagem. Vocês podem entrar lá no nosso site e procurar lá as atividades, né? E vamos ver se nós atingimos os objetivos de hoje, retomando nossos objetivos. Explorar o portador de texto jornal, a gente explorou, né? Conhecer a estrutura de textos jornalísticos e compreender o gênero textual reportagem. E agora eu vou propor uma tarefa que, como eu falei, está lá no site, né? Vocês vão procurar em jornais ou revistas impressos, ou para quem não tiver online mesmo, uma reportagem e completar o quadro abaixo. Vamos ler aqui rapidinho que isso está lá no nosso site. Qual é o nome do jornal, revista que você usou? Aí você vai responder do lado aqui. Em qual caderno se encontra? Lembra que eu mostrei todos os cadernos para vocês? Qual o título da reportagem, quem escreveu e qual a data. Qual é o tema da sua reportagem. E depois de tudo isso, vocês vão escrever o que me chamou sua atenção e dar sua opinião sobre o fato. Lembra que a opinião vocês vão dar a de vocês sobre o tema que vocês escolherem. Finalizamos nossa aula de hoje e agora vocês vão ficar com o momento da literatura com os nossos contadores de história. Até a próxima aula! Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo dança maninha é porque tem frio. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Que saudades de vocês! Hoje eu trouxe para vocês a
a história de uma lagarta. Olá, amiguinhos de casa! Essa história da lagarta e do girino. Onde a pontinha do salgueiro se debruça na água, um girino encontrou uma lagarta. Os dois se olharam e se apaixonaram. Ela era o belo arco-íris dele e ele a brilhante pérola negra dela. Eu amo tudo em você, disse a lagarta. Eu amo tudo em você, disse o girino. Mas prometa que você não vai mudar. Eu prometo, disse o girino. O tempo passou. E da próxima vez que a lagarta encontrou o girino, 2 pezinhos haviam nascido nele. A lagarta ficou assustada. O que é isso? O girino tentou se explicar. Ai, sabe o que é? Eu nem sei para que servem essas perninhas e... Você é meu belo arco-íris e você é minha brilhante pérola negra, mas prometa que não vai mudar. Eu prometo, disse o girino. Só que da outra vez que eles se encontraram, 2 bracinhos haviam nascido no girino. A lagarta, quando viu aquilo, ficou horrorizada. O que é isso? O girino, então, tentou se justificar. Sabe o que é? Eu nem sei para que servem esses bracinhos e... Você é meu belo arco-íris. E você, minha brilhante pérola negra, mas prometa que não vai mudar. Eu prometo, disse o girino. Só que da outra vez que eles se encontraram, o girino estava sem a cauda. Você feriu meu coração, girino! Você não é mais a minha brilhante pérola negra. Adeus! E subiu o galho do salgueiro. Lá em cima, a lagarta chorou, chorou até adormecer. Só que o tempo foi passando. Certa vez, a lagarta acordou. Bom dia, sol! Bom dia, mundo! Bom dia! E a lagarta, então, resolveu ir atrás da sua brilhante pérola negra e saiu batendo suas asas. Chegando próximo ao lago, um sapo estava sentado, olhando para o nada. A lagarta então se aproximou e disse: Olá, sapinho querido, tudo bem? Você viu por aí a minha brilhante pérola? Antes que ela pudesse dizer negra, o sapo deu um pulo bem grande e engoliu ela inteirinha. E ficou ali, sentado, esperando seu belo arco-íris. Onde andará? E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, agora junta as duas. Dá tchau pra contadora e até a próxima.
Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E para nossa aula de hoje, a professora trouxe um tema que talvez não seja assim muito conhecido de vocês. Talvez, né? A gente vai olhar hoje e se você não viu, vai ver aqui. E se você viu, a gente vai rever, ok? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, a nossa aula hoje vai ser resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. Então é isso aí, a gente vai combinar alguns elementos de conjuntos diferentes e vai contar quantos que deu. É isso que nós vamos fazer. Só que além de fazer isso, a gente tem que ter um raciocínio por trás dessa nossa contagem. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Qual é esse raciocínio que está por trás dessa contagem que nós vamos fazer? Por isso que se chama problemas de contagem, ok? Para a gente começar, né, a nossa aula, eu trouxe um probleminha. Vamos ver aí na telinha qual que é o problema? Então tá lá. Observe essa placa de um carro qualquer. Por que será que as placas de carro nunca se repetem? Já parou para pensar nisso? Por que a gente não tem placa de carro repetida? Você saberia dizer quais ou quantas são as possibilidades desse tipo de placa aí, essa que está aparecendo para você aí, a gente pode obter combinando as letras e os algarismos? Será que vocês têm uma ideia de quanto é? Bem, a professora vai dar 3 opções para você e você vai pensar aí. Depois a gente volta para resolver, beleza? Vamos ver lá? Menos de 175 milhões. Exatamente 175 milhões. Mais que 175 milhões. Nossa, milhões, né? É bastante. Mas a gente vai ter que escolher uma opção só. Ou é exatamente aquilo, ou é um pouco mais, ou é um pouco menos. Mas para a gente responder a esse problema, a gente tem que pensar em combinações. Só para ilustrar mais um pouquinho o problema, a professora trouxe aqui um desenho de uma placa, né? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho mais. Essa placa aqui, ela é assim, quando a gente vai comprar um carro novo e ele não tem placa ainda, a gente vai lá para emplacar e lá no lugar onde a gente vai emplacar o carro, eles às vezes perguntam se a gente quer pôr algum número, alguma letra, né? Às vezes eles perguntam pra gente. Obedecendo só a regra de que cada estado começa com uma letra, o restante a gente pode estar escolhendo. Mas vamos fazer de conta que eu tô com uma placa de carro novo para escolher, né, uma combinação. Eu posso combinar do jeito que eu quiser. Começando aqui no Paraná, por exemplo, a gente começa com letra A e letra B. Então eu posso começar a letra A ou B e fazer qualquer combinação que eu quiser. Então vamos ver aqui nessa placa que a professora trouxe. Por exemplo, aqui eu vou colocar a letra A, vou colocar o D e vou colocar o C. Então a professora colocou 3 letras, tá? 3 letrinhas aqui, a possibilidade de colocar só 3. E números, vamos fazer números quaisquer, são 4. Vamos começar com 1, 8, qualquer número, né? Meio aleatório, a professora está colocando qualquer número aqui e mais um número. Então a professora montou aqui, uma placa de carro. Então é assim que eles montam placas de carro. Eles combinam letras com algarismos e montam um código. Esse código vai ser o código de identificação do seu carro, né? Do meu carro, do carro das pessoas. Então é assim que monta. Só que como eu perguntei lá, é mais, é menos ou é exatamente 175 milhões de possibilidades de escolher? Eu posso montar milhões e milhões de placas aqui e escolher uma só. Mas qual é essa quantidade? É isso que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Por hora, nós vamos fazer, para entender o raciocínio que está por trás aqui da placa, né? A professora vai deixar a placa aqui do ladinho, que eu não vou usar agora ela. Vou guardar ela aqui. E a professora trouxe aqui uma espécie de brinquedo, vamos dizer assim, né? Para você fazer em casa, que você quiser brincar também, e depois você pode ir brincando e aprendendo.
Nós vamos precisar de copo, tá? De copo descartável, esses copos que a mamãe compra aí no mercado, né? Copos. A gente vai precisar do mínimo de 2. A professora pôs 3 aqui porque eu vou dar mais uma possibilidade para vocês, mas no mínimo de 2. Aí o que você vai fazer? Nesse copo, num dos copos, a gente vai precisar recortar. A gente vai tirar um pedacinho dele, tá? A gente vai tirar um pedacinho desse copo. Então a gente vai pegar o copo aqui, ó, mais ou menos na metade, mais ou menos, né? Ó, a medida é você que escolhe. E a gente vai fazer esse recorte aqui, ó. Cuidado só para não se machucar, né? Recorta devagar, usa a tesoura aí que você recebeu lá da escola, né? Uma tesoura própria para você usar. Tá? Ó, mais ou menos assim. Vai ficar um pouquinho tortinho, ele não tem problema, tá? Vamos só deixar mais ou menos retinho. Não tem nenhum problema se não ficar tão retinho. Então, ó, a professora cortou um toquinho, um pedacinho e ficou com o copo maior. Esse copo aqui, a gente vai encaixar ele aqui em cima, ó. Tá vendo? A gente vai fazer o encaixe depois para poder fazer o giro, né? A gente vai girar ele. Embaixo, aqui embaixo, a gente vai colar boquinhas. Ou vai desenhar. Se você tiver uma canetinha aí que consiga desenhar no copo, você pode desenhar com a canetinha. Se não, você pode colar também, né? Recorta aí das revistas, dos jornais, rostos, né? Bocas, olhos e bocas de pessoas para fazer essa atividade. Não precisa ser uma coisa assim impressa, né? Mas pode ser uma coisa ali que esteja fácil de você pegar para recortar. Ou desenhar. Então aqui a professora trouxe aqui para vocês, bem rapidinho, né, algumas possibilidades de boquinhas aqui. Eu vou colar com durex porque para mim é mais rápido, mas você pode colar com cola aí na sua casa, tá? Então eu vou colar algumas boquinhas aqui embaixo. Então a professora pegou um durex para ir mais rápido e vai colar as boquinhas. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 4 boquinhas, então mais ou menos eu tenho que ver a medida onde eu vou colocar elas para não colocar uma muito perto da outra nem muito longe. Opa, essa aqui ficou de ponta cabeça. Vou tirar aqui, vamos pôr de novo. Isso. E o durex, o problema do durex é esse, né? Que quando ele enrosca, tem que desenroscar. Tá, deixa assim, não tem problema. Só para ilustrar. Agora vamos pegar o outro durex aqui, que a professora já deixou cortado aqui do ladinho, para colar mais um pedacinho de outra boca, né? Mais uma boquinha. Mais ou menos aqui, pra gente não colar uma em cima da outra. E a última, deixa eu recortar um pedacinho, que ela ficou muito grande. Aí. Vamos colocar a última boquinha aqui no nosso copo. Aí. Então a professora colocou, ó, né, as boquinhas aqui, ó, tá vendo? Colou elas numa distância mais ou menos longe uma da outra. E agora nesse toquinho que a gente fez aqui do nosso outro copo que a gente cortou, né? Nós vamos colar agora os olhos, os olhinhos. Então vamos pegar aqui o durex de novo, recortar ele e fazer a colagem dos olhos. Também na mesma situação, um pouquinho mais longe do outro, para não ficar muito grudado, para você poder ver e mexer bem certinho. Vamos ver aqui, esse aqui. Tem que segurar o copinho firme aí, porque ele anda, né? Ele desliza aqui na mão da gente. Porque ele é um copo de plástico, então ele vai deslizar mesmo. Vamos mais um. Mais um olhinho aqui. Aí. Então ficou assim, ó, né? Agora a gente vai encaixar, ó. A gente vai encaixar um copinho no outro. E quando a gente encaixa um copinho no outro, o que que acontece aqui? Eu vou poder girar e formar um rostinho, tá vendo, ó? Eu formei um rostinho, vou girar, vou formar outro rostinho, vou girar e vou formar mais um rostinho. Quantos rostinhos eu formei só com essa boquinha aqui? 3. Então conta lá, 3. Vamos mudar de boquinha agora, vamos para essa outra boca aqui. Vamos lá, vamos contar de novo. 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 foram quantos rostinhos até agora? 6, né? Agora vamos mudar para outra boquinha. Essa boquinha aqui. Agora vamos de novo. Começamos de novo. 1, 2, 3. Então, 6 mais 3 dá quanto? 9. E agora vamos para a última boquinha. A mesma coisa, vamos contar lá. 1, 2,
3. Então, 9 mais 3 dá quanto? 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de fazer rostinhos combinando olhos e bocas. Quantos olhos foram? 3 olhos. Quantas boquinhas? 4 boquinhas. Então, 3 olhos e 4 bocas me deu a oportunidade de fazer 12 rostos, né? 12 expressões de rostos diferentes, ok? E se você quiser colocar uma terceira opção de, né? Que a gente vai colocar aqui, por exemplo, o chapéuzinho. A professora trouxe um copo um pouquinho maior aqui para fazer. A mesma situação que vocês viram lá no outro. A professora vai fazendo um maiorzinho aqui, ó. Eu posso pôr um terceiro agora para fazer chapéu. Olha lá, viu? Ó, um chapéu, daí eu viro para esse rosto o outro tipo de chapéu. Aí seriam 3 opções. Será que eu vou ter mais ou vou ter menos possibilidades? Aquela hora que eu fiz assim, só com esses dois aqui, eu tive 12, né? 12 possibilidades. Se eu colocar um copo, uma outra parte do copo com 2 outros, né, elementos, mais um conjunto aqui, e ficar rodando, né, em todos os rostos que eu fiz, quantas possibilidades a professora vai conseguir só com mais essas 2 possibilidades aqui dos 2 elementos? Bem, se eu tinha 12 para esse, 12 para esse outro, então vai ter 24 possibilidades. Só de eu acrescentar mais 2 elementos nessas contagens que nós fizemos na combinação aqui. Estão vendo? Então, esse é um brinquedo aí que você pode brincar em casa e ficar montando aí, ou rostos, né? E fazendo outras combinações que vocês queiram, né? Do jeito que vocês quiserem, para poder aprender a contar essas combinações, ok? Bem, agora nós vamos ver aí na telinha como que vai ficar o registro dessa nossa combinação, dessa brincadeira que a gente fez aqui. Vamos ver? Então lá, nós tínhamos uma tabela, nós criamos, né, uma tabela, e essa tabela tem um nome, vai se chamar tabela de possibilidades. Nós tínhamos bocas e olhos, não é verdade? Então, as bocas estão lá, as 4 boquinhas, e mais os olhos, os 3 olhos. Combinando o primeiro olho com a primeira boca, nós temos o primeiro rostinho, vamos ver? Muito bem, o olho e a boquinha, primeiro rostinho. Combinando este mesmo olho com outra boquinha, mais uma possibilidade. E assim eu tenho com os demais, combinando, né, os diferentes rostos, né, de olhos e bocas diferentes, eu vou encontrar vários rostos. E aí no nosso total deu 12. Por que 12? Porque 3 olhos, 4 bocas. Multiplicando olhos por bocas, nós vamos ter um total de caretas ou de rostos que é 12. Então existiu aí uma multiplicação, né? A gente precisou trabalhar com esse princípio multiplicativo para poder resolver essa questão aí do registro dessa nossa brincadeira que nós fizemos agora há pouco aí, ok? Bem, mas para a gente aprofundar ainda um pouco mais essa nossa ideia, né, de combinação, de tornar, né, combinado aí as nossas possibilidades de contar, né, e trazer problemas de contagem, a professora trouxe mais problemas, porque a gente vai ter que pensar bastante sobre esses problemas para poder construir aquele conceito que eu falei para vocês lá, que a gente vai estar por trás dos problemas, não é verdade? Ó, nós vamos devagar, com uma coisa mais simples, e depois a gente vai dificultando um pouquinho mais. Então, para isso, nós vamos fazer mais um exercício, mais um probleminha aí, tá? Vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, olha aí, nós temos uma primeira situação que a gente vai analisar nessa mesma perspectiva da combinação de elementos para fazer, né, a contagem. Então, aí nós temos, por exemplo, a família do Carlinhos, né? A família dele foi tirar uma foto, né, para comemorar, lá, fazer um evento comemorativo. Queria tirar uma foto para pôr num quadro para fazer essa comemoração. E na hora que eles foram tirar a foto, eles viram que eles podiam trocar de posições, né? O menino no meio, o pai na direita, a mãe na esquerda, depois o menino na esquerda, o pai no meio, a mãe na direita, e assim por diante. Mas, então, eles tiraram várias fotos mudando de posição, né, entre os 3. Agora eu pergunto, quantas fotos diferentes foram tiradas apenas mudando a posição entre eles? Então, é essa a nossa ideia agora. A gente vai querer saber
quantas possibilidades de combinar, né, a posição deles para a gente poder ter, no total, o todo de fotos. Bem, vamos pensar aqui. Primeiro, para tirar foto, a gente vai precisar da posição deles. Então, vamos fazer de conta que a mãe vai ficar por primeiro. Então, olha aqui, a professora vai colocar aqui na nossa lousa aqui, você vai prestar atenção aí. Então, ó, a mamãe vai ficar por primeiro. Então, eu vou colocar a mamãe ali. A mamãe pode dar a mão, né, para o menino. Pode, para o filhinho. Então, eu vou pôr o filhinho aqui dando a mão para a mamãe. Pronto. Mão da mamãe. E o filhinho vai dar a mão para quem? Pro papai, né? Porque a mamãe já está do outro lado. Então, vamos dar a mão do filhinho pro papai. Então, tá aqui a mão do filhinho pro papai. Vamos prender aqui. Ó, então nós temos aí a primeira foto, né? A primeira foto foi essa. Bem, agora, eu quero trocar de posição eles. Eles têm que trocar de posição para a gente poder tirar outras fotos. Então, vamos trocar aqui a posição do filho com o pai. Então, a mamãe já está na frente, ó. A mamãe, primeira foto foi essa. Então, uma possibilidade. Agora, vamos trocar os dois. Vamos trocar o filho com o pai. O pai dando a mão para a mãe. E o filho vai dar a mão para o pai. Pronto. Qual que nós temos agora? Mais uma possibilidade de foto. Já foram quantas fotos? Duas. Duas fotos. Bem, então agora eu vou tirar e vou trocar a mãe da frente, porque a mãe não pode mais ficar na frente. As fotos da mãe na frente já foram. Vamos jogar a mãe lá pro final. Vamos pôr ela lá atrás. Então tá aqui. O pai por primeiro agora, o filho no meio, a mãe lá na ponta. Mais uma possibilidade de mais uma foto, já foram 3. Vamos trocar agora o filho e a mãe. A mãe fica no meio, dando a mão pro pai, no meio, e o filhinho fica lá na ponta. Já deu mais uma foto. Quantas fotos já foram? Essa é a quarta, muito bem, quarta foto. Agora vamos fazer o filhinho ficar na frente. Agora, a vez do filho ficar na frente. Filhinho na frente, o pai no meio, a mamãe. Bem, nessa composição aqui temos mais uma foto. Nessa mais uma foto nós temos outra possibilidade, já foram 5. E a última foto, que só pode ser a próxima combinação, é a mamãe no meio e o papai atrás. Pronto, agora já deu mais uma foto, que foram 6 fotos. E aí está a combinação, né, das posições da mamãe com o papai, com o filho, para tirar as fotos. Vamos ver como é que ficou no nosso registro? Vamos olhar? Então, olhe lá. Agora nós temos, então, a árvore de possibilidades. O que significa essa árvore de possibilidades? Significa que quando a gente vai combinar elementos, a gente pode fazer esses risquinhos aí, ó. Então, o pai dá a mão para a mãe ou para o filho. A mãe vai dar a mão só para o filho, porque o pai já está dando a mão, então não precisa dar a mão de novo, né? Até porque não tem duas pessoas iguais. E o filhinho, que deu a mão para o pai, vai dar a mão só para a mãe. E assim eu faço com todos os outros. Então, a primeira posição eu posso pôr os 3. Tá vendo lá a primeira posição? O pai, a mãe e o filho na primeira chave? Então, na primeira posição eu posso pôr eles, os 3. Na segunda posição, que é aquele que vai ficar no meio, eu só posso pôr 2. Por quê? Porque a pessoa que está na frente, ela não vai se repetir no meio. Então, eu não posso, eu tenho que tirar ela. Então, os 3 vão ficar podem ficar na primeira posição. E daí, na sequência, quem for dar a mão no meio só pode ser 2. Ou é pai ou é filho ou a mãe, ou é mãe e pai. Então, eu tenho que ter essa ideia de que na segunda posição só pode ser 2 pessoas. E na terceira posição, que é a última, só uma pessoa pode dar a mão, que é aquela que ficou faltando, né? Do trio, né? Daqueles 3 que estão ali, ficou faltando um, que vai ser o último. Então, na sequência, a gente vai ver agora o registro matemático. Vamos ver? As 6 posições, as 6 fotos. Vamos ver o registro? Então, tá aí, ó, as 6 fotos registradas. Agora, vamos para o registro. Olha lá. 3 na primeira posição, vezes
2 na segunda posição, vezes 1 na terceira posição, vai dar 6. Por quê? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então, quando a gente trabalhou com essa ideia da multiplicação nas chances que tem em cada uma das posições, eu estou trabalhando com a ideia de combinatória, ou seja, com a combinação de elementos eu vou contando esses elementos. Não é verdade? Deu para entender muito bem? Então, esse é um jeito matemático de fazer, que a gente chama de princípio multiplicativo da contagem, tá? Esse princípio multiplicativo da contagem nos ajuda a contar as combinações que a gente quer fazer, ok? Então, nós vamos ver agora mais um exemplo. Vamos lá? Na telinha de vocês. Vai aparecer mais um. Aí está o registro, pode voltar. Aí está o registro dessa nossa ideia primeiro. Vamos fechar essa ideia. Ó, o princípio fundamental da contagem, né? Que é o princípio multiplicativo. Significa saber de quantas maneiras nós podemos formar conjuntos, combinando elementos de 2 ou mais conjuntos. Que daí é aquela multiplicação que a gente fez lá. As opções do primeiro conjunto, as opções do segundo, as opções do terceiro. Se eu tivesse um quarto conjunto, seria opções do quarto. Se eu tivesse um quinto, seria as opções do quinto e assim sucessivamente. Quantos conjuntos eu tiver, eu posso multiplicar as opções de cada um deles entre si, ok? Agora vamos para outro registro, mais um exemplo. Olha lá, nós temos agora um palco, né? E ali tem o problema da Mariana. Leiam lá. Mariana foi ver, né, uma peça de teatro. Quando chegou no local, haviam 2 entradas principais e mais 3 portas que davam acesso às alas 1, 2 e 3 da plateia. Pergunta: quais são as possibilidades que Mariana tem de entrar, né, lá dentro do teatro, para entrar em qualquer uma das alas da plateia? Então, temos que pensar em qualquer uma das alas. Ela pode entrar em qualquer uma. Quais são as opções de entrada que ela tem? Então, vamos ver aqui agora com a professora. Bem, a professora pôs aqui, ó, né, a imagem lá do nosso teatro aqui, nessa tela que a professora preparou para vocês. Vou só grudar aqui para ficar firme. Isso. Temos 2 entradas, 3 portas. O que a gente vai fazer? Vamos fazer de conta que a mamãe que a gente usou lá é a Mariana, tá? Então, a mamãe pode entrar por essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Uma opção. Essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Outra opção. Essa entrada, essa porta e a terceira ala também pode, é uma opção. Na outra entrada, ela pode também entrar pela porta do meio e ir para cá. Ainda na outra entrada, a porta do meio e ir para cá. Na outra entrada, a porta do meio e ir para lá. Aí na primeira entrada ainda, ela pode ir também na porta do meio e vir para cá. Vocês estão vendo quantas possibilidades que tem de fazer a entrada nesse teatro? Então, a Mariana vai ter quantas possibilidades de chegar lá dentro da plateia usando essas combinações? Bem, para a gente resolver esse problema, a gente tem que pensar também nesse princípio multiplicativo, né? Olhar para o princípio e fazer a operação que a gente vai precisar fazer ali. Então, antes de fazer a operação, vamos ver como é que fica na árvore de possibilidades. Vai aparecer aí para você. Então, olha a árvore de possibilidades que dá para a gente montar para contar essa combinação. Então, a entrada 1, porta A, B e C, porta 2, porta A, B e C. E cada porta, as 3 alas. Então, se eu for somar tudo isso daí, vai dar 18 possibilidades. E no registro matemático, como que vai ficar? Na primeira opção, 2 entradas. Na segunda opção, de 3 portas. Na terceira, 3 alas. Então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 3, nós vamos encontrar 18, porque 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18. Ou vindo de trás para frente, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Aí nós temos 18 possibilidades de entrar lá no nosso teatro, não é verdade? Bem, aí a gente já fez, né? Já resolveu os problemas lá da combinação da foto, já resolvemos aqui a combinação da Mariana no palco, né? Agora vamos voltar para o nosso problema original lá da placa? Vamos lá? Vai aparecer aí para vocês. Tá aí. Qual é a opção que você escolheu? A A, B ou a C?
qual será a resposta correta? Será que é menos de 175 milhões? Será que é exatamente 175? Ou será que é mais que 175 milhões? Vamos olhar na continuidade? Bem, vejam lá como é que foi feito o cálculo, por isso que dá bastante, né? Veja, quantas letras nós temos no alfabeto? Nós temos 26 letras. Ali, nas opções de letra, nós podemos pôr 26 na primeira posição, 26 na segunda e 26 na terceira, qualquer letra que for. E eu vou multiplicar depois pelas possibilidades de opções dos algarismos. Quantos algarismos nós temos em cada uma das opções? Em cada uma das partes, né, da posição ali. 10 opções para a primeira posição, 10 para a segunda, 10 para a terceira, 10 para a quarta posição. E fazendo a multiplicação de tudo isso daí, a gente encontra 175.760.000 possibilidades. Então, se você respondeu que é mais de 175 milhões, você acertou, porque é muitas possibilidades, né, da gente montar a placa do carro. Por isso que existem muitos carros por aí, né? E a gente tem desse modo, nessa placa, existem essas possibilidades. Que agora, né, nesse nosso tempo atual, existem outros tipos de placas, né? A gente não está considerando os outros tipos. A gente considerou só esse primeiro tipo de placa que a gente já conhece há mais tempo, ok? Bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula. O que a gente tinha de objetivo mesmo na nossa aula de hoje? Vamos voltar aí na telinha? Resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. A gente conseguiu fazer isso? Conseguimos, né? A gente conseguiu fazer isso. A gente trabalhou com a combinação do copinho aqui do rosto, a gente trabalhou com a combinação aqui do problema da foto do piazinho lá, do pai e da mãe, e trabalhamos também com a possibilidade aqui da entrada no palco da Mariana. Viu quantos problemas a gente trabalhou só para entender essa ideia de combinação e contagem? Então a gente conseguiu, não é verdade? Você em casa conseguiu? Muito bem, então era isso. Um beijão e até a próxima. Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças, tudo bem? A Prof. Fabiola está aqui para mais uma manhã de aprendizagem dentro de Ciências Humanas. E hoje o nosso objeto do conhecimento são as indústrias, os seus tipos e funções. Como objetivo dessa aula, nós deveremos então descrever os processos de produção, ou seja, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Para ser mais claro, compreendemos então o que significa esse processo industrial, nós trouxemos esta maquete. Vocês recordam que em aulas anteriores nós já ouvimos falar sobre os setores da economia, setor primário, setor secundário, que se trata das indústrias, que nós veremos com mais detalhes hoje, e o setor terciário, que no caso é o comércio e a prestação de serviços. Então, vejam bem, todo esse processo industrial, eles dependem uns dos outros, né? Por quê? A indústria, ela sempre precisa daquilo que nós chamamos de matéria-prima. Ela pode ser a matéria-prima extraída da natureza ou outras matérias-primas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Aqui no caso, nós temos uma plantação de cana-de-açúcar. Nós vamos ver também que a indústria, ela depende muito do transporte, porque para essa matéria-prima chegar até a indústria, ela precisa ser transportada então por trens, caminhões, dependendo de onde se localiza essa indústria. Então aqui no caso o setor primário, né, que normalmente se trata então de processos de plantações agrícolas ou de extração da natureza, nós temos a plantação. A plantação então ela foi cultivada, deixada lá no ponto
de ser vendida para a indústria. A cana-de-açúcar, ela pode se transformar em vários produtos, mas essa indústria nossa aqui, especialmente, ela é um processo da fabricação do combustível. Portanto, essa cana-de-açúcar chega na indústria, ela então é recebida e passando então por todos esses processos até se transformar no produto final, que é o combustível. Esse combustível, para sair também da indústria, ele depende do transporte, que então vai parar lá no setor terciário que nós havíamos comentado, que é a venda daquele produto. Aqui no caso ele vai para o posto, vai para a transportadora, aonde nós iremos comprar esse combustível para o nosso próprio benefício. Ou seja, organizando bem então tudo isso que nós vimos ali através da maquete, as indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Entendam que a indústria, ela precisa de outros pontos também para funcionar. Ela precisa de mão de obra. O que vem a ser a mão de obra? As pessoas que irão trabalhar na indústria, desempenhando qualquer função, porque todas são necessárias para que esse produto se conclua, termine o seu processo. Portanto, a indústria ela procura um local, uma região que possa fornecer a ela trabalhadores. Muito importante também é a energia elétrica, que vai movimentar as máquinas, que vai acender as luzes da indústria, que vai refrigerar a geladeira. Portanto, a indústria também precisa de um local que forneça para ela uma energia elétrica que possibilite o seu funcionamento, porque nós sabemos que algumas indústrias funcionam 24 horas por dia, portanto, precisa de todo esse acessório. Lembram lá na maquete? A professora explicou que o transporte ele está completamente ligado também à indústria, porque a indústria precisa receber a matéria-prima e precisa levar a sua mercadoria até os pontos de venda, que no caso nós chegamos no outro ponto tão necessário, que é o mercado consumidor. É o mercado lá do Tozeto, do Mufato? Mais ou menos. Não é bem esse mercado, mas é o mercado onde será adquirido esses produtos. Se eu estou falando de remédio, é a farmácia. Se eu estou falando da gasolina, é o posto. Se eu falo de alimentos, aí é o mercado, Portanto, a indústria é, como a professora falou, tanto o setor primário como lá da agricultura, o setor secundário da indústria e o setor terciário do comércio e da produção de serviços se relacionam, porque um depende do outro, certo? Vejam bem, essa necessidade então que o homem sempre buscou de facilitar a sua vida, ele não chegou pronto e acabado assim na indústria. Ela teve um processo onde ela foi caminhando e se desenvolvendo. Então nós podemos citar lá no comecinho da nossa história, com os primeiros homens que habitaram a terra, eles já começaram a desenvolver o artesanato, porque lá naquele tempo eles também buscaram facilitar a sua vida, fazendo machadinhas, arco e flecha, melhorando de alguma forma a sua vida. E o que determinou que isso então era o artesanato? Primeiro, a confecção por uma pessoa do produto todo. Então, este homem, ele pegava a pedra, trabalhava ela até virar uma machadinha. Ele não dividia esse trabalho com ninguém. Essa é a característica principal do artesanato, que nós encontramos inclusive nos dias de hoje, quando ainda nós vemos o produto do artesanato sendo vendido e sendo comercializado. A artesã ou o artesão, eles são responsáveis por todos os processos para aquele produto ficar pronto, certo? O outro estágio que a indústria passou é a manufatura. A manufatura, ela ainda não foi um processo industrial, mas ela é caracterizada por uma pequena divisão do trabalho.
Então lá, pegando o exemplo de uma sapataria antigamente, teria a pessoa responsável por trabalhar o couro, o outro que iria costurar, o outro que iria colar a sola, o outro que iria preparar o cadarço, alguma coisa assim, porém, num pequeno grupo, ainda determinado ritmo de trabalho pelas pessoas, não por máquinas ou outros facilitadores. Aí então que nós chegamos na indústria moderna. E a indústria moderna, que também não começou assim do jeito que encontramos hoje, passou pela primeira revolução, que nós chamamos de primeira revolução industrial. O que foi muito importante aqui? O surgimento da máquina a vapor e pelo carvão, né? Que motivava, alimentava esta máquina, né? Ou seja, eles colocavam então o carvão nas caldeiras e o vapor produzido movimentava a máquina nas indústrias. Isso despontou lá na Europa, na Inglaterra, mais precisamente no Reino Unido, e foi se espalhando. 100 anos depois, aproximadamente, nós encontramos a segunda revolução industrial, com o processo de produção. O que surge aí então? As indústrias automobilísticas que começam a separar o processo de produção. Ou seja, a pessoa que era responsável por colocar a lanterna, só colocava a lanterna. O que caracterizava então? Eles não observavam o produto pronto. Cada um exercia a sua função. Quem apertava parafuso, apertava parafuso. Quem colocava borrachinha, colocava borrachinha. Ou seja, o processo ele era segregado. Cada um fazia um pedacinho do produto final. Aí, novamente, nós temos uma outra revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo, né? Agora, com a biotecnologia, com essa tecnologia de ponta, onde agora nós vemos até as indústrias sendo operadas por robôs, né? Claro que ainda necessita de alguns trabalhadores, mas todo o processo, então, ele é organizado pela produção das máquinas. Então, ela também é chamada e conhecida como a época, o tempo, né, da informação e telecomunicação. Daí nós colocamos aí também o surgimento da internet e toda essa tecnologia que desenvolveu-se até os dias de hoje, certo? Agora, nós vamos ver os tipos de indústria. Lembram que a professora falou? Nós temos que hoje, então, entender a sua função e os tipos de indústria existentes. Nós teremos 3 tipos de indústria: as indústrias de base, de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Então, vamos ver melhor o que quer dizer indústrias de base? As indústrias de base ou indústrias de bens de produção são aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta, encontrada diretamente no meio natural, em matéria-prima processada, que será usada em outros ramos industriais. Esse tipo de indústria produz equipamentos e matéria-prima que serão usados por outras indústrias. Então vejam bem, as indústrias de bens de produção ou indústrias de base vão se caracterizar aqui, ó. Prestem bem atenção no desenho. São eles que vão captar a matéria-prima bruta, ou seja, lá na natureza, como ela se encontra. Então, o processo que vai fazer essa indústria não vai transformar esta árvore num móvel. Ela vai transformar a árvore em placas de madeira que então irão ser adquiridas por uma outra indústria que aí fará o processo de produção dos móveis, mesas, cadeiras, sofá. Então, a principal característica dela é essa: ela vai pegar essa matéria-prima bruta que nós encontramos na natureza e transformar em um outro produto que vai se tornar matéria-prima para uma outra indústria. Aí a indústria de móveis, que não vai comprar lá a madeira como ela sai da floresta, já vai adquirir então essas lâminas de madeira, essas
essas toras, como depois de ser processada, para daí transformar em móveis, ok? Indústrias de bens intermediários. São aquelas que produzem bens manufaturados ou matéria-prima processada para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzir. Não está meio parecido com a indústria de bens de produção? Não. Na verdade, aquilo que vai diferenciar é que, neste caso, a matéria-prima não é bruta, retirada da natureza, mas sim ela já passou por uma transformação. Por exemplo, também aqui, ó, essas toras elas já passaram por uma indústria madeireira. Por isso elas chegam então neste processo de fabricação para então se transformarem em celulose. Aí esta celulose será vendida para uma outra indústria que aí vai transformar a celulose no papel, no caderno, nas cartolinas, papel cartão e tudo que a gente vai adquirir, por exemplo, numa livraria. Então, esses bens intermediários, eles não pegam a matéria-prima bruta. Essa matéria-prima já foi processada. E aí, então, o seu produto final também não vai lá direto para o comércio. Ele vai passar por uma outra indústria. Um outro exemplo que vocês podem, para compreender melhor, são os equipamentos eletrônicos, né? Para um celular funcionar, ele precisa de vários equipamentos. Então, as indústrias de bens intermediários normalmente também são essas fornecedoras dos produtos eletrônicos, porque para uma TV, né, estar funcionando, ela precisa de vários componentes. Então, fica o exemplo das indústrias de móveis e indústrias eletrônicas. Agora, o último tipo, né, de indústria, que são as indústrias de bens de consumo. Essas indústrias, sim, eles produzem e direcionam a sua produção diretamente ao mercado consumidor. Lembra lá que a prof já explicou? O mercado consumidor é onde esse produto será vendido. Não quer dizer que seja um mercado realmente, mas é o comércio desse produto final, né? Se é o remédio, ele vai para a farmácia. Aqui nós temos, então, o exemplo dos bens duráveis. Então, são as indústrias que fabricam roupas, calçados, eletrônicos, que você compra e aquele produto vai ter um tempo significativo de utilidade, né? Quando você adquire uma TV, ela não vai se acabar no primeiro mês de uso, ela vai ter mais um período. Por isso se chamam, então, bens duráveis, né? Que são mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo. Aí nós também temos os bens não duráveis. Aí sim nós estamos falando dos produtos perecíveis, que possuem uma data de validade, um tempo de funcionamento. Depois disso, nós não podemos mais usá-lo, né? Então nós temos aqui como exemplo os alimentos e os remédios. Então são as indústrias que vão receber essa matéria-prima e transformar em alimento, em remédios, etc. E o produto final delas vai diretamente para o comércio, certo? Agora vamos contar um pouquinho de como foi essa industrialização aqui no Brasil. Vejam que aqui no Brasil ela foi um pouco tardia. Nós tivemos o primeiro início, então, de uma industrialização lá em 1930, justamente por causa da crise mundial de 1929. Acontece que então a agricultura, que era a base da nossa economia, com as plantações de café, elas acabam perdendo esse mercado exterior e começam então, juntamente com o governo brasileiro, a implementar sistemas de energia, transporte e maquinário, que foi contribuindo para o processo de industrialização. Porque lembram que a prof falou, a indústria precisa de mão de obra, de energia, de transporte para poder funcionar, certo? Então, as primeiras indústrias que surgiram aqui no nosso país foram as indústrias de base,
Lembram lá? A indústria de base pega a matéria-prima bruta e transforma ela numa matéria-prima para outro processo. Então nós temos as siderúrgicas que surgiram, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em 1941. Lembrando que siderúrgica, ela vai trabalhar com metais como aço e ferro, né? Deixando eles prontos para outro tipo de processo. E também a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, lá em 1945, que foi um grande investimento em termos de energia para essas indústrias. Bem, então o que aconteceu com isso? Lembram? A gente sempre fica voltando dizendo que a indústria ela precisa de muitos pontos para poder funcionar. E acabou que São Paulo tornou-se a região chave da industrialização brasileira. Por quê? Porque ele era o estado mais equipado do país quanto à infraestrutura de energia e transporte. Então ele tinha energia para fornecer para as indústrias e transporte para poder levar o produto pronto até o comércio, até onde ele seria vendido. Com isso, lá na década de 1950, o governo federal passou a intervir na economia via órgãos do planejamento para então criar polos siderúrgicos e petroquímicos, também grandes usinas hidrelétricas na região Nordeste. Porque o que houve? Aconteceu que apenas a região de São Paulo e ali do Sudeste começou a se desenvolver. As outras regiões do país ficavam ainda no seu processo agrícola e em outros processos. Portanto, o governo, para haver um desenvolvimento padrão, começa então a estimular. Nós também precisamos lembrar que o Nordeste, ele possui as indústrias sem chaminé, como são conhecidas, porque são as indústrias turísticas, dos hotéis, dos restaurantes, das lindas praias, né, que existem naquela natureza. Então, ainda assim, a região Sudeste permanece com a maior concentração industrial, certo? Agora vamos ver a região Sul. Aqui na nossa região, a industrialização iniciou-se com a vinda dos imigrantes europeus lá no começo do século XIX. A região Sul, ela é considerada a segunda região industrial do país. E os três principais ramos de transformação são o metalúrgico, o mecânico e o químico. Então, o metalúrgico é aquela indústria que vai trabalhar com o ferro, com o aço. Lembra que nós aprendemos lá que vem da siderúrgica. O mecânico, então, com peças para carros, caminhões, etc. E o químico, que então vai se tornar outros produtos, né, utilizados, shampoo, propriamente remédios e tudo mais. Devido ao fato de estar localizada na fronteira dos principais parceiros brasileiros do Mercosul, a região apresentou grande crescimento no seu setor industrial, agora a partir da segunda metade da década de 1990. Então, é um processo industrial que vem caminhando e se desenvolvendo, certo? Como exemplo, nós vamos ver aqui no Paraná, o nosso estado, a cidade de Curitiba. Quando nós tivemos as nossas aulas lá das principais cidades do Paraná, nós vimos que Curitiba possui o SIC, que é a sua cidade industrial, e nela existem mais de 500 empresas, né, funcionando e produzindo. Portanto, ela se tornou, Curitiba enquanto cidade, um polo de grande atração populacional e com isso uma concentração de indústrias de tecnologia avançada e de grande escala. Portanto, Curitiba inclui indústrias de material de transporte, de material elétrico, também indústrias químicas, né? Destacam-se também no estado as cidades de Londrina, Ponta Grossa, Apucarana e Maringá. Portanto, aqui na nossa cidade também nós possuímos muitas empresas, a recém-chegada DAF, que é a empresa de caminhões, a Madeiro, que agora está produzindo produtos alimentícios para a sua rede de restaurantes, a Continental, que produz pneu, várias indústrias, né, que nós podemos compreender aqui na nossa cidade.
Santa Catarina. Então, esse estado que fica aqui, né, no meinho da região sul. Também no Parque Industrial de Santa Catarina destacam-se as cidades de Itajaí, Blumenau, Brusque e Joinville. É uma área de colonização alemã, portanto, predominam pequenas e médias propriedades agrícolas e também pequenas e médias empresas que atuam no setor têxtil, alimentício, agroindustrial, de vestimentas, né, roupas e calçados. E no Rio Grande do Sul, então o nosso último estado aqui da região sul, destaca-se então Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, onde é o maior centro econômico, político e cultural dessa região. Destacam-se também as cidades de Caxias do Sul e São Lourenço, que possuem muitas e importantes indústrias vinícolas, indústria vinícola, ou seja, indústrias de vinhos, certo? Novo Hamburgo, pelo artesanato de couro, jaqueta, calçados, e Rio Grande, que é a indústria química e alimentícia. Portanto, com isso nós conseguimos fazer assim um breve resumo de como foi então esse desenvolvimento industrial, começando lá de fora, passando por todo o seu desenvolvimento com as revoluções e chegando aqui no Brasil, certo? Agora eu convido vocês a pegarem as suas atividades que já estão com vocês para nós resolvermos e fazermos também um resumo de tudo aquilo que nós vimos na nossa aula. Bom, como primeiro exercício aí na sua atividade, nós podemos dar um tempinho, vai se organizando, pega lápis, borracha, todo o seu estojo e vamos começar. Nós precisamos identificar os tipos de indústria escrevendo o número correspondente à imagem. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês observarem as imagens e eu vou lendo para vocês os tipos de indústria. O número 1 é a indústria extrativa vegetal. Número 2, a indústria alimentícia. Número 3, indústria extrativa animal. Número 4, indústria de confecção de roupas ou indústria têxtil. Número 5, indústria editorial gráfica. Número 6, indústria siderúrgica. E número 7, indústria automobilística. Um tempinho para você observar. Vamos ver. Indústria extrativa vegetal, ou seja, vai extrair vegetal em planta, né? Vai fazer uma extração da natureza. Qual imagem está nos mostrando ou nos fazendo lembrar uma extração vegetal? Muito bem, esta mesma aqui é onde está a árvore cortada. É a extração vegetal, então, da madeira, certo? Vamos colocar aqui o número 1. Agora, uma indústria alimentícia. Qual dessas imagens nos faz lembrar alimentos? Muito bem. Número 2. Aqui pode ser uma indústria de iogurte, uma indústria de sorvete, né? Porém, todo o processo vai sendo então colocado nos copinhos, nas embalagens para ser vendido lá no mercado, na padaria. Então, número 2, indústria alimentícia. Agora, uma indústria extrativa animal. Então, nós estamos pensando aí, alguma coisa com bichinhos? Aqui, muito bem. Nós temos aqui o exemplo da pesca, né? A extração animal que depois irá virar o produto pronto do peixe limpo que nós conseguimos comprar no mercado. Então, aqui vai o número 3, indústria extrativa animal. Agora, número 4, indústria de confecções de roupas. Essa é fácil, né? Aonde está a maquininha de costura? Muito bem. Número 4, então é a indústria de confecção de roupas. Aqui representado por essa costureira que está fazendo uma camiseta, certo? Agora, número 5, indústria editorial gráfica. Edição, gráfica, nós estamos falando de livros, revistas, gibis. Portanto, qual imagem
aqui, muito bem. Número 5, então, é a indústria editorial gráfica. Aqui nós temos alguns livros, então, que serão vendidos, né, após o seu processo. Número 6, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica é aquela que vai, então, coletar a matéria bruta, que é o metal, e depois transformá-las em barras, em chapas. Portanto, nós temos aqui este mocinho trabalhando com o fogo para poder trabalhar o metal. Então, ali é a nossa exemplo de indústria siderúrgica. E, por último, a indústria automobilística, que está aqui com o carrinho recebendo as suas rodas, certo? Muito bem, parabéns. Vamos lá ao número 2. Escreva qual produto é feito em cada uma das indústrias a seguir. Está bem fácil, é só pensar um pouquinho. Letra A, indústria têxtil. A indústria têxtil, como a gente viu inclusive no exercício anterior, ela é responsável pela confecção de roupas, camisetas, calças, casacos. Então, nós completamos com a palavra roupas. Letra B, indústria moveleira. Moveleira significa indústria de móveis. Muito bem, as que vão fabricar escrivaninhas, cadeiras, mesas, sofás, banquetas e tudo que a gente precisa, então, como indústria moveleira. Letra C, indústria calçadista. Também o nome ajudou, né? São as indústrias, então, que vão fabricar os calçados que nós utilizamos. Tênis, sapatos de couro, chinelo, tudo isso. E por último, indústria siderúrgica. Daí nós colocamos o metal, ou metais, né? Porque ela trabalha, então, com o aço e com o ferro, para que depois ele possa se transformar em peças que irão nos caminhões, nos carros, né, em outras máquinas. Portanto, é esse trabalho com os metais. Então, o número 3, agora aqui da nossa cidade, cite o nome de 3 indústrias que existem na cidade de Ponta Grossa. Um tempinho para você pensar, lembrar lá do que a professora acabou de explicar aqui durante a nossa aula. Vamos começar. A primeira indústria, Ambev. Muito bem. Como segunda indústria, vamos lá, o Madeiro. E terceira indústria, a Continental, que fabrica então os pneus, né, e outros artigos assim de borracha, certo? Muito obrigada. Prestem muita atenção na hora de resolver as atividades, façam com capricho, com atenção, com cuidado. Continuem se cuidando e um super beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.